O tema dessa manhã é voltando os olhos para Deus. E o Senhor tem falado conosco esse tema. Nós tivemos com alguns jovens nessa semana, lemos um livro junto que boa parte dessa mensagem tocou bastante a gente no livro, alguma coisa a gente traz aqui, e algo que o Espírito Santo começou a queimar. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. E fazendo para nós algumas perguntas para a gente refletir. Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que estão as nossas prioridades? Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que estão as nossas prioridades? Agora, o que realmente deseja o nosso coração? Com relação às coisas de Deus, o que é que o seu coração deseja? Se eu fosse ouvir as respostas dos irmãos, seriam muitas respostas, variadas respostas. Mas eu creio que o Senhor quer plantar em nós as respostas que Ele gostaria de ouvir. Eu creio que o Senhor quer colocar em nós, que essas nossas respostas se tornem alinhadas ao coração dEle. E que quando nós respondêssemos como está a nossa vida, a gente ia falar, tá, graças a Deus, estamos voando. E em resposta à pergunta, como estão as nossas prioridades, Ele é o primeiro na minha vida, eu não abro mão. E qual que é o desejo do seu coração? É conhecer Jesus a cada dia mais, e ser achado nele, e ser um instrumento nas mãos dele, e dar muitos frutos para a glória dele. Mas nem sempre essa é a nossa realidade, irmão, porque há uma guerra pelo nosso coração desde o Éden. Há uma guerra para o propósito de Deus na nossa vida desde o Éden. É o propósito pelo nosso coração, pelo nosso amor, pelas nossas prioridades, pela nossa atenção, pela nossa devoção. Essa guerra é para nos tirar do foco. Essa guerra é para nos tirar do propósito do que Deus tem. Onde será que estão os nossos olhos? Será que os nossos olhos estão realmente voltados para Deus? E nessa manhã, o convite do Senhor é: vamos voltar os nossos olhos para Deus. Talvez você diga, sim, os meus olhos estão no Senhor. Mas eu digo, eu sei que Deus tem algo novo para que os seus olhos se voltem para Ele, para um novo tempo do seu relacionamento com o Senhor. Amém? Eu quero falar aqui algumas coisas, 4 pontos, para a gente entender como que a gente vai voltar os nossos olhos ao Senhor, o que o Senhor quer de nós. Em primeiro lugar, o plano de Deus. Qual que é o plano de Deus para esse tempo? Irmãos, o plano de Deus sempre foi habitar com o seu povo. O plano de Deus sempre foi estar com a gente para sempre e eternamente. Para esse nosso tempo aqui, nós que vivemos depois de Cristo, o plano dele é se mostrar para nós através do Cristo. É vendo Jesus que nós vemos o Pai. Ele é a imagem exata de quem Deus é. Ele quer, nesse tempo, revelar-se. O nosso Deus quer se revelar através de Jesus. E Ele quer continuar preparando um povo que vai morar com Ele para sempre. Um povo que vai fazer companhia com Ele para sempre. E esse povo que Ele está formando, Ele quer trazer esse povo para que esse povo cumpra o propósito de ser a sua imagem e a sua semelhança. É por isso que o nosso desejo deve ser a cada dia mais crescer e nos parecer mais com o nosso Senhor Jesus. É isso que o Pai quer, habitar conosco, se revelar a nós através de Jesus e nos tornar cada dia mais parecidos com Ele, porque esse é o povo que Deus vai habitar com Ele para sempre. E esse plano de Deus e esse propósito de Deus começou desde o Éden. Quando Ele cria o homem e a mulher, Ele está ali habitando com eles, tendo um relacionamento com eles. E eles contemplam Deus em todo o tempo. E então eles eram para reproduzir a imagem e semelhança do Senhor, a contemplação do Senhor. E a gente sabe que isso não deu certo, que isso caiu, mas Deus continua persistindo. É o Deus que, quando tira o povo do Egito,
Ele vai ter um reencontro com esse povo e propor para esse povo esse relacionamento face a face. É o Deus que aparece na montanha, que em Êxodo 19, ele se manifesta na montanha, ele fala para Moisés, traga o povo aqui. Por quê? Porque ele queria chamar um povo, uma nação de sacerdotes, que ministrasse para ele, e que ele tivesse relacionamento, e se mostrasse a esse povo. Era um povo que contemplaria o Senhor todos os dias. Mas a palavra diz que quando Deus desceu na montanha, aquilo foi tremendamente glorioso, que aquela montanha pegava fogo, a montanha toda, que existiam ali raios e trovões, e muito barulho de raios, trovões, fogo, e a montanha tremia, era um terremoto, porque Deus desceu e Deus é grande demais. E a Bíblia diz que aquele povo então temeu, ficou com medo de Deus, e falou para Moisés, Moisés, a gente não quer isso. Pode você falar com Deus e vem falar com a gente. Então, quando esse povo decide não olhar para Deus, podemos colocar dessa forma, porque eles não quiseram, fala você, e depois você só traz um recado. O que fez com que isso acontecesse? E eles voltaram para um bezerro de ouro. Então, quando a gente não tem os nossos olhos voltados para o Senhor, nós somos levados a nos voltar para a idolatria. E bezerro de ouro pode ser muita coisa. Então, o Senhor foi se mostrar no Éden, o homem caiu. O Senhor foi se mostrar na montanha, e o homem falou, não, nós não queremos. Fala você, Moisés. Nós temos medo, terceirizaram. E Deus, então, na época de Davi, na época de Moisés ainda, faz um tabernáculo. E naquele tabernáculo Deus vinha. Mas quem é que tinha só relacionamento com Deus? Quem é que contemplava o Senhor só? Era Moisés, na montanha. Por isso, cada vez que Moisés descia do monte, o seu rosto resplandecia. Era o sumo sacerdote, quando entrava lá naquele terceiro átrio, que só um homem podia entrar. O povo já não suportaria a presença de Deus, mas mesmo assim, Deus disse, no tabernáculo que eu vou habitar, porque Deus queria habitar no meio do seu povo. E esse tabernáculo, ele esteve 40 anos caminhando com eles, e Deus se manifestava no tabernáculo. É o desejo de Deus de habitar, de ter companhia, de se revelar, de se mostrar. Davi vai construir o templo. Então o tabernáculo, o templo, era a representação da habitação de Deus, da revelação de Deus. Mas o Senhor, então, continuando a sua progressão de revelação, agora o próprio Deus vem se mostrar. Agora o próprio Deus se faz carne e vem habitar no nosso meio. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Salmo 34, 5 diz, lá no Antigo Testamento, Davi falando, os que olham para ele ficarão radiantes, o seu rosto jamais sofrerá vexame. E agora que Jesus, que Deus se faz carne e habitou em nosso meio, o João vai falar, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e verdade. O que aconteceu? Põe aí, por favor, o próximo versículo. Já passou. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O que aconteceu? O que aconteceu? Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Quando o Pai chega, quando Jesus chega, quando Deus se faz homem, as pessoas ali viram a glória de Deus no Filho. Eles viram a glória de Deus no Filho, irmãos, e a gente vai ver que as pessoas ali que voltaram os seus olhos para Deus em Jesus Cristo, eles tiveram as suas vidas transformadas. Não só tiveram as suas vidas transformadas, como o impacto dessa transformação fez com que eles dessem fruto. A gente vê que eles olharam para Jesus e eles chamaram outros para olhar. Quando João Batista vê Jesus, a Bíblia diz que ele está com seus discípulos, o João Batista, e ele aponta e fala assim,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André, o irmão de Pedro, era um dos discípulos de João Batista. E quando João Batista diz, esse é o Cordeiro de Deus que nós esperamos, esse é o Messias que nós esperamos, a Bíblia diz que naquela hora, André, ele vai atrás de Jesus. André quer estar com o Messias. E o André, ao olhar para Jesus, com certeza os olhos dele se voltam para ele, e ele é impactado com o Cristo, com aquilo que ele está vendo. E aí ele vai dar fruta, ele vai correndo para o irmão dele, Pedro, diz, Pedro, você não sabe o que aconteceu, nós achamos o Messias. E quando Pedro coloca os olhos em Jesus, Jesus já diz para ele, o seu nome é Simão, mas a partir de hoje vai ser Cefas. Você vai chamar Pedro, porque Jesus está olhando para Pedro e diz assim, eu vou fazer de você uma rocha. Quando a gente volta os nossos olhos para o Senhor, irmãos, a transformação começa a acontecer na nossa vida. Aleluia. Nicodemos era um sacerdote, conhecedor da palavra, um judeu nato, mas quando ele começa a ouvir sobre Jesus, ele fala, eu quero ver de perto, será que tem alguma coisa a ver? Será que ele é o Messias que nós esperamos nas Escrituras? E a Bíblia diz que Nicodemos, em João 3, ele vai ter um encontro com Jesus. E ele fica impactado com aquilo que ele ouve. Que sabedoria é essa? Irmãos, fica claro, a Bíblia não relata muito, mas a gente vê lá no final que Nicodemos é um daqueles que vai tirar o corpo de Jesus da cruz. Então sim, esse sacerdote judeu, ele encontrou com Jesus, ele nasceu de novo, ele foi transformado. É isso que acontece quando os nossos olhos se voltam para o Senhor. A Bíblia conta sobre um publicano pecador, corrupto daquela época. Ele ouve que Jesus vai passar por ali, é o Zaqueu, e ele vai fazer de tudo para pôr os olhos em Jesus. Ele vai subir em cima de uma árvore, porque ele quer ver Jesus. Sim, ele é pecador, ele está roubando, ele está extorquindo o seu próprio povo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus está passando e ele vê que Zaqueu quis vê-lo, porque ele sabia todas as coisas, ele fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa, hoje eu vou para a sua casa. E o que a Bíblia diz em Lucas 19 sobre Zaqueu, que quando Zaqueu teve Jesus na sua casa ali, frente com Cristo, ele diz, não quero mais essa vida, me arrependo, eu quero devolver tudo que eu roubei, eu quero me colocar diante do Senhor. É isso que ele fala. Se eu fiz mal a alguém, eu quero devolver, eu vou restituir 4 vezes mais, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, porque é isso que acontece quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus. A transformação acontece, igreja. O que Jesus responde para Zaqueu? O que Jesus fala naquele dia? Hoje veio salvação nessa casa. Aleluia, nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Esse sempre foi o plano de Deus. Alguns, foi Jesus que foi até eles, que coisa linda. Jesus foi até o Levi, que é o Mateus, que estava ali coletando impostos, também tinha se tornado um publicano, um desertor do povo judeu. E Jesus falou para ele, vem, segue-me. E faz desse que estava um desertor do seu povo, um homem restaurado, um discípulo de Jesus, aquele que escreveu um evangelho. O plano de Deus é se revelar para nós, é formar um povo para fazer companhia, formar um povo que comece a se parecer com Jesus. Outro que Jesus vai até ela é a famosa mulher samaritana. A gente sabe que ela foi transformada, ela deixa o cântaro e ela começa a dar fruto. Ela vai correndo falar para os samaritanos, venham ver o homem que falou tudo sobre a minha vida, não será ele o Cristo? É isso que o Senhor quer fazer conosco, irmãos. Mas também teve aqueles que olharam para ele e fizeram outra escolha. E fazer outra escolha sempre será idolatria. Fazer outra escolha sempre será idolatria. O jovem rico, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse, cumpre os mandamentos. Ele falou, isso eu tenho feito sempre, minha vida toda. Então tá bom, então vende tudo que você tem e me segue. Mas ele amou mais as riquezas. E ele não foi seguir Jesus. Ele foi embora. A minha pergunta para nós é, como é que foi o dia que você conheceu Jesus?
Como é que foi o dia quando você se deparou com Cristo? O que aconteceu na sua vida a partir daquele dia? Como é que foram aqueles primeiros dias? Como que foram aqueles primeiros meses? A outra pergunta é, como é que você está agora? Se comparando no dia que você viu. E a segunda coisa que eu quero falar é por que muitos de nós estagnamos. Porque pode ser que desde lá você tenha vindo numa crescente. Você está crescendo em conhecimento de Deus, você está crescendo em ser mais parecido com Jesus, você está crescendo em paixão, você está crescendo em devoção. Mas talvez muitos de nós, em algum momento, nós chegamos até ali, fomos bem até ali, fomos transformados, fomos libertos com o dia que encontramos Jesus, deixamos os vícios, deixamos o pecado, deixamos as coisas erradas, a gente perdoou quem a gente não falava mais, a gente foi falar do amor de Jesus para tanta gente, quanta coisa aconteceu, e aí o Senhor foi crescendo, mas será que em algum momento nós paramos? E por que nós paramos? E aonde é que nós paramos? E essa mensagem hoje está nos chamando para trazer o nosso olhar de volta para Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Aí você pode falar assim, mas sabe o que é, Tânia? Você acabou de dar tantos exemplos aí daqueles que viram Jesus. Viram ali, com os olhos que a terra já comeu deles. Eles viram Jesus, por isso que essa transformação foi mais forte do que a nossa. Mas, irmãos, é para isso que a Bíblia traz para nós aquele que chamou assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo pode ser o meu protótipo, Paulo é o protótipo da igreja. Paulo não andou com Jesus como aqueles 12 andaram 3 anos. Paulo não viajou com Jesus, não viu Jesus fazendo os milagres. Nessa época, Paulo ele era um grande perseguidor da igreja. Paulo era um homem muito conhecedor da palavra, um exímio conhecedor da palavra, um judeu ilibado. Ele era da seita dos fariseus, da ala dos fariseus no judaísmo, conhecia muito da palavra. Ele era descendente da tribo de Benjamim. Era um homem que não recebeu o cristianismo porque achava que era uma heresia. Mas um dia esse homem, quando ele está indo para a estrada de Damasco, nós conhecemos a palavra, Jesus vai se encontrar com ele. E o que Paulo vê quando ele está na estrada de Damasco, ele não vê o Cristo como os discípulos viram. A Bíblia diz que ele vê uma forte luz. E quando ele vê uma forte luz, ele cai em terra. E fica claro que ele não conhecia quem era Deus na pessoa de Jesus, porque a pergunta que ele faz quando ele cai em terra já cego, ele diz, quem é, Senhor? Com todo o conhecimento que ele tinha, com todos os anos de estudo, ele pergunta, quem és, Senhor? E a semelhança de Paulo, irmãos, talvez nós não conheçamos o Cristo como Ele quer ser conhecido, como Ele quer se revelar para nós. Nós somos a geração que mais tem acesso à informação. Nós somos a geração que tem Bíblias de várias linguagens, de várias formas. Nós temos livros, nós temos enciclopédias, nós temos muitos escritores cheios do Espírito Santo. Nós temos a internet com uma infinidade de vídeos e pregações, cursos, seminários, teologia, EAD. Nós temos, pelo menos aqui no Brasil, igrejas abertas, pastores pregando. Nós temos recebido todo domingo. Nós somos a geração que mais tem informação. E talvez muitos de nós saibam muitas coisas a respeito de Jesus, por causa daquilo que nós ouvimos, temos recebido, mas será que nós tivemos um verdadeiro encontro de olhar na face de Jesus e ser transformado? E o Cristo quer se revelar para nós, irmãos, e Jesus quer se revelar para nós, irmãos. Talvez que nós possamos fazer essa pergunta, quem é, Senhor? E aquilo que eu ainda não vi, eu quero ver a teu respeito.
Então eu não posso dizer que foi mais forte para Pedro, Tiago, João, para a Samaritana, para o Nicodemos, para o Mateus. Não, porque Paulo viu a luz e aquilo foi suficiente para ele começar a ser transformado. Para ele começar, irmãos, um processo de transformação que o transformou num homem que deu tanto fruto para Deus. Tanto fruto para Deus, um homem que ensinou tanto a igreja. A base da igreja está toda na teologia do apóstolo Paulo, naquilo que ele passou para nós. Ele deu tanto fruto que ele não conseguiu ficar no mesmo lugar. Ele tem um encontro com Jesus em Damasco, mas depois ele precisa se retirar para a Arábia, onde ele vai mergulhar nas Escrituras e encontrar toda a revelação de Cristo, onde ele conhecia e achava que via, mas não via. O Paulo vai pregar em Jerusalém, o Paulo não se contenta, ele quer ir mais longe, ele precisa falar desse Cristo que ele encontrou. E ele vai para as missões, para as viagens, vai por terras, ele vai em todo lugar. Ele entra primeiro para os judeus e fala dos judeus a respeito do Cristo, e os judeus que não aceitam e não querem, ele vai para os gentios. Mas esse homem foi transformado, está sendo transformado, está fascinado, está apaixonado por Jesus. Por isso a sede dele é falar desse amor, derramar do amor que ele recebeu, mostrar isso para outras pessoas. Se nós fôssemos analisar pelo menos aquilo que a Bíblia traz para nós, dos frutos de Paulo, comparado com aqueles que andaram com Jesus, possivelmente o fruto que ele deu e vidas que ele trouxe foram muito mais. Então eu não posso dizer, porque eu não vi Jesus, porque o Espírito Santo revela Jesus para nós. Porque na nossa era é o Espírito Santo que revela Jesus para nós. Irmãos, o Senhor tem transformação para as nossas vidas. O Senhor tem libertação para a nossa vida. Irmãos, o Senhor tem curas para as nossas vidas. Irmãos, o Senhor tem um novo tempo para as nossas vidas. Irmãos, o Senhor tem um novo tempo de revelação para as nossas vidas. Para que o nosso relacionamento com Ele seja intenso, profundo, apaixonado. E é o Paulo que viveu tudo isso e está ensinando para as igrejas, e quando ele está ensinando para a igreja de Coríntios, ele está ensinando para a igreja de Coríntios, e ele está fazendo uma comparação com Cristo que se revelou no monte, na montanha, para o seu povo. E o que aconteceu com aquele povo? É agora o povo judeu, na época de Paulo, que não consegue enxergar que Deus se fez carne e está ali no meio deles. Então, quero ler aqui em 2 Coríntios 3, do 13 ao 18. E Paulo está falando assim. Porque ele vai contextualizando aqui. Moisés, quando descia do monte, o rosto dele brilhava por causa da presença. E ele começou a colocar um véu. E aí, esse véu, ninguém via quando começava, aquele brilho começava a desvanecer. E Paulo está explicando que é como se aquele véu que Moisés colocava no rosto, está até hoje na mente de muitos judeus ali. Vamos ler 13. 2 Coríntios 3, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo, mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, e quando ele fala Moisés é lido, são aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, toda a lei. Então, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Aleluia! E ora, esse Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor,
Aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é habitar com o seu povo. O plano de Deus é se revelar para esse povo na pessoa de Jesus Cristo. O plano de Deus é preparar um povo que se pareça com o Filho. E é esse povo que vai habitar com Ele para sempre. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que quando nós conhecemos o Cristo, quando nós nos convertemos, a gente não enxergava nada, mas um véu é tirado das nossas vistas, um véu é tirado da nossa mente, pelo Espírito Santo. E aí todos nós, juntos, a igreja, todos nós, a igreja, com o rosto sem véu, descoberto, e a gente volta os nossos olhos para Deus. E a gente volta os nossos olhos para Deus, contemplando essa glória. E aí, quando eu permaneço, quando eu volto os meus olhos para Deus e permaneço com os olhos em Deus, contemplando o Senhor, é isso que me faz ser transformado. É isso que me faz ser transformado. E é progressivamente, de glória em glória, de glória em glória. E não é pelo meu esforço, é pelo Espírito. Eu vou sendo transformado de glória em glória. E cada vez que eu vou sendo transformado, eu vou ficando mais parecido com Jesus. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, irmão, se tinha alguém estagnado hoje aqui, se tinha alguém parado hoje aqui, nós não temos justificativas. Paulo não viu, e olha o que ele viveu, olha o fruto que ele deu, olha o que ele está nos ensinando. Nós podemos hoje voltar os nossos olhos para o Senhor e não tirar os olhos dele. Ele ser o nosso primeiro, ele ser a nossa prioridade, ele ser o nosso amor, ele ser a nossa paixão. Irmãos, eu não vou precisar fazer esforço, eu vou começar a amar mais do que eu amava antes, eu vou começar a perdoar mais do que eu perdoava antes, eu vou começar a doar mais do que eu doava antes, eu vou começar a ter paciência, mansidão, muito mais do que eu tinha antes. As minhas atitudes começam a mudar, porque o fruto do Espírito começa a brotar na minha vida. É contemplando o Senhor que Ele vai mudando a nossa vida. Há um chamado do Senhor hoje, vamos voltar os nossos olhos para Deus. Eita Deus, eita Deus, vamos voltar os nossos olhos para o Senhor, irmãos. Que nessa manhã o nosso coração seja tomado de um grande e santo inconformismo, dizendo, eu não quero mais ficar assim, eu não quero ficar mais desse jeito, de altos e baixos. Uma hora eu estou apaixonado, outra hora eu estou desanimado, querendo largar tudo, querendo ir embora. Irmãos, o Senhor está nos chamando para contemplar o Cristo. Que esse inconformismo hoje encha o nosso coração e que nós possamos nos apaixonar outra vez. Que nós possamos nos desesperar outra vez. Como aquela canção que eu gosto de cantar. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.
Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso clamor. Eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, mas por Ele, não por medo de ir para o inferno, não porque eu quero agradar, porque aí Ele vai abençoar, Ele vai responder aquilo que eu estou pedindo. Não, é por amor, é por aquilo que Ele já fez, é por aquilo que Ele é. Aleluia, é por desfrutar da sua companhia, é por desfrutar da sua presença, é por receber mais dEle. Aleluia. Como que é quando alguém se apaixona, irmãos? É o WhatsApp o dia todo. E você vai reler as mensagens outra vez, e outra vez, e outra vez, daquela pessoa que você ama. E você vai querer estar com aquela pessoa que você ama o máximo de tempo possível. Nós precisamos nos apaixonar de novo para o Senhor. É só assim que nós vamos ser transformados. É só assim que a gente sai da estagnação. Talvez até agora era por esforço, mas entenda, é por contemplar o Senhor. E por contemplar o Senhor, o que eu preciso ver no Cristo? E esse é o terceiro ponto, a beleza. Qual que é a beleza de Jesus? Que a gente ainda não viu como é que a gente canta. Aqui a gente chegou ao coração de tudo isso. Nós precisamos que quando nós começarmos a enxergar a beleza no Cristo, a gente vai começar a ficar fascinado por Ele. Cantares 5, que as pessoas muitas vezes ensinam que ali fala do relacionamento da igreja e Jesus. Quando o amado vai bater na porta e a amada não abre a porta, porque ela fala, já me deitei, se eu levantar, vou sujar os meus pés. Ela vê que ele mexe na porta. E a narrativa diz que quando ela abre a porta, ele já foi embora. E ela sai desesperada para procurar o seu amado. E ela fala para as virgens, eu preciso encontrar o meu amado. E aí perguntam assim, mas como é que é o seu amado? Ela diz, ele é o mais belo entre os milhares. Ele é, e ela começa a descrever a beleza do amado. Ah, Espírito Santo, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para a gente enxergar a beleza que há em Jesus. Será que Jesus é um louro de olhos azuis? Porque a nossa concepção de beleza é diferente da beleza que Deus quer revelar. Muito provavelmente não, ele era um judeu daquela região de Israel. Normalmente o povo lá não é louro de olhos azuis. Jesus. Isaías falando a respeito da cruz, que olhando nós para ele na cruz, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Imagina como foi a visão da cruz. Terrível, né? Mas ali mostrava a beleza de um Deus que morreu no nosso lugar. Então, a concepção de beleza nossa e do Senhor é diferente. É diferente esse padrão de beleza. Eu penso que talvez a beleza de Jesus esteja no seu olhar. Aquele olhar de misericórdia. Aquele olhar de que quando a gente chega arrependido, é um olhar cheio de amor e de compaixão, que só aquele olhar te atrai, é como você caísse nos braços dele. E te abraçasse de novo e disse, você está perdoado. Vai, não peques mais. Eu penso que é um olhar manso e humilde, que toca o nosso coração. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para nós enxergar Jesus. Sabe, irmãos, uma vez eu estava no encontro do Ticum, acho que é 1 ou 2 anos atrás, eu não lembro. E estava cantando uma canção. Eu não tenho certeza se era essa do Alessandro, que falava qual é a beleza de Jesus, mas era uma canção que falava da beleza de Jesus. Eu ali cantando e orando, e eu ficava assim, Senhor, como será que é essa beleza? E na minha mente eu tentava ver aquilo que a Bíblia relata sobre o céu, sobre a glória, sobre o trono, sobre os anjos. Eu
Eu falei, isso tudo está aqui, mas como será que é, Senhor? Acho que é tudo tão maior do que isso. Eu quero te ver. Como será que é, irmãos? O Senhor me deu uma visão naquela manhã, quando as pessoas estavam cantando. Era um salão comprido assim, como se fossem os dois desse, e maior. E lá no canto tinha umas janelas onde ia para o banheiro. Então, eu estava cantando aqui, acho que era no Ministério ao Senhor, parece, as caras estavam tudo viradas assim. E eu ouvi, irmãos, passar um moço, um homem, naquela parede toda. Ele estava descalço. E ele tinha uma roupa de saco. O Senhor falou, essa é a beleza. Essa é a beleza. Foi uma visão, não era um moço literal, eu sei que era Jesus. Passando ali, falando assim. É isso. Talvez muitos de nós não olhamos para o Senhor porque a gente fica tentando ver toda essa glória que existe, é real no céu, mas o Senhor simplesmente quer se mostrar simples, manso e humilde como Ele é. Irmãos, aqueles sim que puderam ver Jesus, Jesus não brilhava andando nessa terra, Jesus, Ele era um homem normal. Ele viveu 33 anos, 30 anos não está escrito, então foram 3 anos que viram Jesus fazer milagres, os outros 30 anos ele teve uma vida normal, e era Deus andando no meio de nós. Jesus é simples e quer se mostrar para nós, na nossa vida ordinária, em qualquer tempo. A beleza de Jesus é diferente quando nós contemplarmos essa beleza, irmãos. Quando nós voltarmos para o Senhor e contemplarmos essa beleza, aquilo que a gente acha beleza nessa terra e que muitas vezes atrai o nosso olhar nos desfocando do Senhor, essa beleza vai ficar distorcida, essa beleza não vai ter tanto valor para você, porque você vai ficar com a beleza de Cristo. É a beleza que vai te cativar, que vai te atrair, que vai te fascinar e que vai te informar. É isso que vai mudar a nossa vida. As informações não mudam o nosso comportamento, a paixão sim. Eu posso falar aqui, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, porque a Bíblia está escrito e você não consegue, porque a informação não muda comportamento. A paixão por Jesus, através do Espírito Santo, vai mudar, vai transformar. Aleluia, e o Senhor quer nos levar a esse nível, igreja, novo tempo. O Senhor está nos chamando para esse lugar, porque quando nós contemplamos essa beleza, as outras coisas perdem o valor. Foi por isso que Paulo falou, eu quero tudo aquilo que eu tenho, eu coloco como refúgio, como esterco, eu não quero saber disso, porque eu coloco tudo isso, porque eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. É quando Pedro realmente tem um encontro e revelação no dia da pesca maravilhosa, e ele perde o interesse por aqueles peixes, e ele vai fazer a obra de Jesus. Jesus conta que aquele que encontrou o reino de Deus é como encontrou uma pérola de grande valor. Ele vende tudo que ele tem por isso. Eu não estou dizendo para você entregar tudo que você tem, vender tudo que você tem. Eu estou falando para você, vamos voltar o nosso olhar para Jesus, porque essa beleza vai fazer com que as outras coisas diminuam o valor para você. O seu valor vai ser Jesus e viver por Ele. Sendo de Jesus e vivendo por Ele. As outras coisas vão te seguir. Essa é a vida daquele que está com Cristo. Vai ter sofrimento? Tem. Vai ter bênção também. Tem vitória também. Mas que nós possamos olhar para Ele. Isso vai nos transformar. Em último lugar, como é que é isso? Como que eu posso fazer isso na prática? A gente não pode fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. É só o Espírito que pode fazer. Mas nós podemos ir por um caminho onde a gente vai começar a encontrar o Cristo. E esse caminho são aqueles que a gente sempre fala aqui, eu vou falar outra vez. Como é que eu vou começar a enxergar Jesus? Mergulhando na palavra. Mergulhando na palavra dele. A palavra representa um acesso escrito de quem Deus é. É aqui. Aqui você vai descobrir como ele é.
Aqui você vai descobrir como se relacionar com Ele. Aqui você vai descobrir o que Ele ama. Aqui você vai descobrir o que Ele odeia. Aqui você vai descobrir o que Ele fez. Aqui você vai descobrir o que Ele está fazendo. Aqui você vai descobrir o que Ele vai fazer. E a minha oração é que o Espírito Santo desperte uma fome, uma sede e um interesse do Espírito sobre cada pessoa aqui pelas Escrituras. Que você comece a ver Jesus na palavra. O que mais eu posso fazer? Eu posso e devo voltar com intensidade para o lugar da oração. E clamar, e buscar. Não é fácil orar. Nem sempre a gente tem vontade de orar. A nossa carne tem preguiça, procrastina, deixa para depois. Mas essas são chamadas disciplinas espirituais. Então eu preciso e eu vou para o lugar da oração com vontade ou sem vontade. Porque quando eu chegar lá, eu vou começar a saber que Ele está ali. A presença dEle está ali. Ah, mas tem dia que eu oro e não sinto nada. Quem disse que Ele não está ali? Porque você não sentiu nada. Ele sempre está alegre, regozijando, porque você parou para falar com Ele. Porque você parou para falar com Ele, para se derramar diante dEle. Vai para a oração, irmão, e começa a falar: Senhor, eu não quero mais ficar do jeito que eu estou. Eu não quero mais ficar estagnado. Eu não quero ficar mais frio. Eu não quero ficar mais desse jeito, Senhor. Como orou Davi, que era um homem desesperado por Deus. E ele não viveu na nossa época, nós que estamos aqui depois de Cristo, que sabemos da ressurreição, mas tanta coisa Deus revelou para esse homem no Espírito. E Davi é alguém que ora no Salmo 27:4, uma coisa eu peço ao Senhor, e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê, igreja? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ah, Jesus, que nós sejamos homens e mulheres, jovens, crianças, que quando a gente chega na presença do Senhor, eu posso depois pedir muitas outras coisas, mas que essa seja a primeira. Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei. Isso não significa que eu vou mudar para a igreja, mudar para a casa do Senhor. É a presença. Uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei. Eu quero morar na presença todos os dias da minha vida. Eu quero morar na presença todos os dias da minha vida. Eu quero contemplar a beleza do Senhor. Eu quero meditar nele, na palavra dele, de quem Ele é. Então, na prática, para nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor, vai para o lugar da oração e que você faça esse clamor. O que mais nós podemos, para ver a beleza do Senhor, é isso que nós estamos fazendo nessa manhã, é o coletivo, porque Deus não chamou, e se você ler nessa palavra que Paulo diz, e todos nós, com o rosto descoberto, vamos contemplando, sou eu junto com vocês, com o grupo de louvor, todos juntos como nós fizemos nessa manhã, contemplando o Senhor e cantando a sua beleza, e cantando sobre o Cristo, e cantando a sua obra, e cantando a esperança do seu retorno. Não deixe de cultuar, não deixe de congregar, não deixe de estar junto na igreja caseira. Esse lugar é poderoso para a revelação de Deus. Fala sério, se muitas das suas experiências não são nesse lugar do coletivo. Porque aqui Ele se revela. Aqui Ele se revela. Uma outra coisa, o jejum. Quanto tempo você não jejua? Ah, mas quando vem uma luta brava, eu vou para o jejum. Ah, quando eu quero uma resposta do Senhor, eu vou para o jejum. Esse não deve ser o propósito do jejum. O propósito do jejum, como Jesus ensinou, é saudade do noivo. Então eu tenho que ir para o jejum para dizer: Senhor, eu tenho saudade, eu quero conhecer mais o Senhor. Abre os meus olhos. Hoje eu estou entregando o meu alimento, hoje eu estou entregando esse dia de jejum para dizer que eu tenho saudade do Senhor, para dizer que tem um vazio aqui, não só no meu estômago, mas na minha alma, que precisa ser preenchido por você, Senhor.
E mais um, porque eu podia falar muitos. É o louvor. Cante. Cante louvores ao Senhor. Cante canções para o Senhor. Aqui no coletivo, lá na sua casa. Cante as maravilhas do Senhor. Nosso Deus tem aqui tantas mensagens sobre cantar. No céu tem música. No céu tem música. Moisés, depois que chega na terra, tem música. Miriam canta. Ana canta. Maria canta. Eles cantam a vitória, cantam a bênção, cantam a obra do Senhor. Nós cantaremos diante do Senhor um dia. E quando nós estamos cantando aqui, o meu conselho para você é, se você sabe a letra, fecha os olhos, canta para Ele. Estou cantando. Ah, mas estão me olhando. Estou cantando para Ele. Quero incentivar você, se você não consegue fazer isso. Não é obrigatório, tá? É um conselho. Levanta suas mãos. Em forma de quem está rendido. Agora, se você não sabe a letra, leia ali. Mas não canta por cantar. Não canta porque você conhece aquela melodia. Não canta porque você conhece aquele verso. Não cante por cantar, igreja. Canta para Ele. Canta meditando em cada frase daquela música. Canta entendendo cada frase daquela música. Não cante só com a mente, mas cante com a mente, com o coração, com a alma e com o espírito. E eu tenho certeza que os teus olhos vão se abrir ainda mais para você contemplar a beleza de Cristo. Aleluia, aleluia. Vamos voltar os nossos olhos para Deus. Há um novo tempo, onde nós vamos provar transformação como a gente talvez não provou até agora. Há um tempo de crescer e ser transformado cada dia mais. E ser cada dia mais parecido com Ele, não porque eu me esforço, mas porque eu contemplo. Não porque eu me esforço, mas porque Ele é a minha prioridade. Porque eu amo estar com Ele. Porque esse é o desejo do meu coração. Então, irmãos, concluindo na guerra do nosso coração, a nossa carne, o nosso inimigo, tem que ser vencido. Porque nós já fomos ganhos. Nós somos de Cristo. Nós temos um dono. Que hoje caiam as escamas dos nossos olhos. Que hoje caiam as escamas dos nossos olhos. A Bíblia fala sobre o cego de Jericó. Que Jesus estava vindo, passando por Jericó, e esse homem escuta que Jesus está passando por ali. Ele sabe que é Jesus. E a Bíblia diz que ele começa a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falam para ele ficar quieto, mas ele continua gritando. Até que Jesus ouve e chama aquele homem. E ele pergunta para aquele homem que está cego. Porque ele podia não perguntar, né? Está cego, acho que ele quer ser curado, mas ele quer saber o que esse homem quer. O que você quer que eu te faça? Ele fala: Senhor, eu quero ver. E o Senhor toca nos olhos dele, imediatamente ele vê. Que hoje caiam as escamas dos nossos olhos. Que hoje os nossos olhos fechados possa haver em nós um clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver. Você vai começar a viver um tempo de transformação. E aí sim, os frutos vão vir. Porque você não vai se contentar ficar com isso só para você. Porque se a gente está contentando ficar com isso só para nós, eu acho que tem muita coisa de Cristo que a gente ainda não viu.
Venha ver o meu Jesus, venha ver o meu Cristo, venha ver o que eu vi, venha ver aquele que transformou a minha vida, venha ver aquele que me mostrou o que é alegria verdadeira, venha ver aquele que trouxe vida de volta, venha ver aquele que me fortalece mesmo no meio dessa guerra da rascada que eu estou vivendo, eu estou forte, venha ver aquele que nos fortalece nas batalhas, nas guerras. Vai ter dia triste? Vai sim, mas Ele não vai te abandonar, Ele não me abandona, vem aqui, eu quero te mostrar esse Cristo, e a sua vida realmente vai dar frutos. Irmãos, hoje o Senhor está nos chamando de volta a esse olhar, não de volta para a nossa rotina religiosa, não de volta para o nosso esforço, de volta para a nossa entrega. Vamos fechar os nossos olhos, que Ele remova o véu e reacenda a paixão no nosso coração. Irmãos, o louvor pode vir. Fechadinhos os seus olhos, naquilo que você ouviu. Você e Deus, aí um pouquinho. Você e Deus, vai falando com Ele. Você e Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, abre os nossos olhos. O Senhor vai removendo o véu hoje. Senhor, hoje nós queremos sair desse lugar que nós estagnamos. Nós te queremos, Deus. Mostra aquilo que a gente não viu. Mostra a beleza que a gente não descobriu. Fascina os nossos olhos, Senhor. De forma que a beleza mais bela para nós seja o seu rosto, a sua face. Uma coisa nós pedimos ao Senhor, nós buscaremos. Nós queremos estar na tua presença. Nós queremos contemplar teu rosto. Porque eu sei que aqueles que olham para o Senhor, eles não ficarão confundidos. Os seus rostos serão cheios de alegria. Vai ficar radiante de alegria. Espírito Santo, revela o Cristo aqui nessa manhã. Espírito Santo, revela Jesus aqui nessa manhã. Espírito Santo, revela Jesus aqui nessa manhã. Traz o brilho de volta ao meu rosto, ao rosto dos meus irmãos. Aqueles que olham para o Senhor ficam radiantes. Continue meditando do jeito que você está. Seus olhos fechados.